Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos a um texto bíblico, a uma meditação. Livro de Números capítulo de número 11, as murmurações, plural, dos israelitas. Verso 1, 11:1 de Números. Queixou-se o povo de sua sorte. Queixou-se o povo, aquele que era escravo, que trabalhava, voluntariamente, não, com imposição, porém gratuitamente, porque escravo não tem salário. Esse povo, ele queixou-se aos ouvidos do Senhor, ouvindo-se o Senhor. Nunca esqueça, Deus ouve. Cuidado com o que você fala, Deus ouve. Ouvindo-se o Senhor, acendeu-lhe a ira, ele ouve e responde. E fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Na hora que aperta, o Moisés tem a sua valência. As pessoas lembram-se de Moisés. E o mesmo Deus que ouve o murmúrio do povo, houve a intercessão de Moisés. Ah, se não fora Moisés, esse povo havia perecido. Tribute a Deus louvores pelos Moisés, que põe suas vidas em risco, a fim de orar e clamar por este povo. Verso 3, pelo que chamou aquele lugar Taberá. Isso aqui é muito interessante, ressignificando lugares. Por vezes, homens e mulheres de Deus passaram em alguns lugares, aqueles lugares foram ressignificados com a passagem dos mesmos. Aqui também, só que aqui no modo negativo. Então a questão é, você e eu, nós, somos ressignificadores de lugares. Aquela empresa nunca mais será a mesma, desde que você passou por lá. A pergunta é, o significado que ela retoma é para o bem ou para o mal? Eis a questão. Porque o Senhor e seu fogo se acenderam entre eles. E o populacho, gente assim é populacho. Gente que murmura, gente que reclama, gente que não tem um coração agradecido, é populacho. E o populacho, que estava no meio deles, isso é terrível, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos, pois, dos peixes que no Egito comíamos. Isso aqui é um absurdo. Comíamos de graça. Como de graça? E o chicote nos lombos? Como de graça, ingrato? Como de graça? Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, e repete, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. A partir do versículo de número 7, vai dar as características deste maná. Eu não sei dizer com exatidão quem foi o primeiro pregoeiro que teve a genial ideia de usar uma fala que tornou-se proverbial em nosso meio. A fala que diz que Deus levou um dia para tirar Israel do Egito e levou 40 anos para tirar o Egito de Israel. Quando Deus trabalha via Davi, Deus o faz do seguinte modo, Deus tira o Saul que havia dentro de Davi. Então é verdade que Deus leva apenas um dia, porque quando Ele quer Ele faz e não há faraó que possa impedir. Mas quando depende do povo, aí é 40 anos. E Deus precisa trabalhar paulatinamente. Aí havia, no meio do povo, um populacho. Dentre todos aqueles ali presentes, ninguém tinha direito de dizer, temos saudades do Egito. Olha que vida miserável, que vida desgraçada que eles levaram no Egito. Trabalho escravo, sob chicote, sob chibata, entendeu? Vida de escravos. Dentre toda aquela comunidade havia um único homem que poderia dizer, eu tenho saudade do Egito. Quem é ele? Moisés.
E por que Moisés poderia dizer isso? Ora, é muito simples, é óbvio. Enquanto estes tinham no Egito chibata, trabalho escravo, forçado, sabe que Moisés tinha? Filho da filha de Faraó. Moisés tinha uma vida palaciana. Então entenda, toda aquela comunidade, aproximadamente 3 milhões de pessoas, não poderiam sentir saudade do Egito e sentiram. Aquele que ali estava, que poderia sentir, não sentiu. O que esse Moisés recebeu que o Egito inteiro não poderia oferecer? Presença de Deus. A nuvem da glória, a Shekinah. Havia em Moisés o Espírito do Senhor na porção tal que saíra de si e ungia 70 pessoas. Agora observe, Israel, os filhos estão com saudades do Egito por causa de melão, por causa de pepino, por causa de carne, por causa de alho. Acredita nisso? Então, esse povo que sai do Egito, que é da terra, e o Egito não sai deles, tem saudade do pepino, do alho. Mas dentre esses haviam aqueles que queriam o céu. Então o pepino, a cebola, o alho é da terra e o maná é do céu. Tem gosto de azeite fresco porque é do céu. Não precisa plantar, mas tem a colheita porque é do céu. A quantidade era a mesma, para cada um, cada dia, o seu quinhão, como a gente diz na roça. Nunca falhou em um só dia, exceto Josué 1, quando eles entraram na terra prometida, porque daí poderiam trabalhar com suas próprias mãos. Então o cuidado de Deus não falhou, o cuidado de Deus não foi desigual, não foi partidário, não deu para um, não deu para outro má distribuição de renda, não, aqui é uma excelente distribuição de renda, todos comeram, nenhum daqueles que ali estavam morreram por causa de falta de provisão, morreram por causa da rebelião, morreram por causa da rebeldia, não por causa do cuidado do Senhor. A minha pergunta é, saiu do Egito? Saí, estou na igreja. E o Egito saiu de você? Qual é a prova que tem? É simples. Você ainda sente saudade de pepino? Você ainda sente saudade de melão? Você ainda tem saudade de alho? Você ainda tem saudade, seriamente, da carne podre do Egito? Do que sobrara da mesa dos seus senhores feudais? É disso que você tem saudade? Desculpa, então você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Agora você tem Moisés, porta-voz de Deus. Agora você tem Moisés, um pavio que fumega sem se apagar. Agora você tem Moisés, uma sarça que arde, uma montanha que arde, um mar que se abre. Agora você tem Moisés, Salmo 78, 19. Todos os dias Deus provê uma mesa nesse deserto. Agora você tem maná, que tem gosto de azeite fresco. Números 11, 8. Agora você tem maná, que é doce. Agora você tem provisão, você tem cuidado, você tem promessa, você tem futuro. Agora você tem expectativa de vida. E você ainda tem saudade do Egito. Que tristeza. Nessas nossas andanças, a gente revê alguns irmãos que conhecíamos em tempo de outrora. E o que a gente vê? Os caras voltando para o Egito. Naquela vida miserável, desgraçada, sem expectativa, trocando o maná nosso, o pão nosso de cada dia, por coisas efêmeras, fúteis, temporais. Não dá para acreditar. Gente, em nome de Jesus, tem terra que mana leite, tem terra que mana mel. É melhor ser cuidado por Deus do que por Faraó. É melhor ser governado por Moisés do que qualquer outra liderança egipciana. Queridos, em nome de Jesus, liberte-se desse Egito de uma vez por todas. Sai dela, povo meu, 2 Coríntios 5,17, para que não sejais condenado com ela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus me abençoe, que Deus me guarde, que Deus nos ajude a abrirmos os nossos olhos. Que expectativa você tem de estar no Egito? Uma vida de sofrimento por causa de comida, de resto de comida quando tem, não é respeitado sua fé, é tripudiado seus valores, é sob ameaça, seus filhos sem expectativas, sem terra, sem herdade e, sobretudo, sem Deus, sem sua palavra, sem sua presença. Será que dá para comparar Egito com terra prometida? Será que dá para comparar? Pelo amor de Deus, gente.
Vou dizer para vocês, além de incredulidade, isso é muito burrice. Desculpa. Além de incredulidade, de falta de paixão, além de falta de gratidão por Deus, isso é tolice. Deixa o Egito, meu irmão. Deixa o Egito. Em nome de Jesus, esforce-se. Não para que você apenas deixe o Egito, mas para que o Egito deixe-te de uma vez por todas. Eu não sei como tem alguém que ainda consegue pensar em voltar para lá. Basta uma dificuldade, basta uma ameaça. Que saudade do Egito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu irmão, quem cansa de sofrimento, não volta para ele. Canaã é logo ali. Deus tem mais. Deus tem mais. Tem governo, tem sacerdócio, tem sua presença, sua Shekinah, tem paz. Deus tem chuvas de bênção. Deus tem, sempre terá. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.